Easy come. People are the ultimate spectacle. And now you're going to see it, Yowza, the Derby! One couple, and only one, will waltz out of here over broken bodies and broken dreams, carrying the grand prize of $1,500 silver dollars. And believe me, these wonderful kids deserve your cheers, because each one of them is fighting down pain, exhaustion, weariness, struggling to keep going, battling to win, and isn't that the American way? Olá, eu sou o Luffy Steffen e estamos aqui para mais um Naftaluf, temporada 2021. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal, acompanhe os programas antigos que estão no ar da temporada 2020 e acompanhe também agora a temporada 2021. Estamos aqui no terceiro programa deste ano. E, bom, na verdade, eu estava pensando nos programas que eu fiz ano passado e aí achei curioso que o primeiro programa que eu fiz da temporada 2020 foi aquele sobre o cinema catástrofe dos anos 70, relacionando esse cinema com a pandemia do coronavírus, que há um ano e pouco estava no início, né? Então agora, né, que já passou um ano e a gente continua na pandemia, infelizmente, eu acho que é interessante voltar ao tema e falar de outros filmes muito interessantes, filmes antigos, né, que já falavam de questões que são muito atuais, mesmo que não estivesse falando exatamente sobre uma pandemia, né. Então ano passado eu fiz aquele programa do Cinema Catástrofe, depois eu fiz um outro que falava dos filmes de terror clássicos, filmes de suspense e terror calamitosos, classicões, e que também tinham muito a ver com a pandemia, né. Eram filmes como Os Pássaros, do Hitchcock, Tubarão, do Spielberg, Alien, O Oitavo Passageiro, O Enigma do Outro Mundo, que aliás são filmes muito parecidos entre si. E na época muita gente me pediu para fazer um outro programa sobre cinema catástrofe, falando de outros filmes que eu não tinha falado antes. Mas por enquanto eu optei por buscar um outro recorte. Então esse ano, né, no começo desse ano, eu andei revendo alguns filmes americanos bastante interessantes desse período dos anos 70 e fiquei impressionado com a atualidade deles e o quanto eles têm a dizer sobre o mundo que a gente está vivendo hoje, com ou sem pandemia. E quando a gente fala desse cinema forte, né, que tem uma atualidade com o momento de hoje, a gente se reporta naturalmente, em termos de cinema americano, a década de 70, mas também pega um pouquinho do final da década de 60 e um pouquinho do começo da década de 80. Estamos falando basicamente daquilo que se convencionou chamar de a nova Hollywood. Pois é, de acordo com os historiadores mais xiitas, a nova Hollywood, esse período da nova Hollywood seria de 1967 até 1982, mas é basicamente a década de 70, que revelou grandes cineastas norte-americanos que iriam revolucionar, e realmente o fizeram, para o bem ou para o mal, acho que mais para o bem do que para o mal, mas que revolucionaram o cinema americano daquele momento, né? Então são eles Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, Brian De Palma, William Friedkin, Paul Schrader, Peter Bogdanovich, só para citar os mais conhecidos. Essa história basicamente está aqui nesse livro, que é muito interessante, né? Como a geração Sexo, Drogas e Rock and Roll salvou Hollywood, um livro de Peter Biskind, um livro americano. Na verdade o título em português é meio nada a ver, né? O título original é muito mais interessante, que é Easy Riders and Raging Bulls, né? Ou seja, fazendo referência ao filme Easy Rider, Sem Destino, que é um dos primeiros filmes desse movimento da nova Hollywood, e Raging Bull, Touro Indomável, que é um dos últimos, né? Que já é um filme de 1980. Esse livro é bem interessante, foi lançado nos Estados Unidos em 1998 e no Brasil em 2009, com tradução da Ana Maria Baiana, né, que está aqui, que é uma jornalista que sempre teve muito a ver com o cinema, sempre cobriu o cinema nas publicações brasileiras, inclusive escreveu muito tempo para a revista 7, que é também um baluarte, né, para os cinemaníacos brasileiros. Então é bem interessante esse período da nova Hollywood, mas apesar do movimento da nova Hollywood ter gerado esses grandes cineastas, esses cineastas mais pops que a gente acabou de citar, no programa de hoje os filmes que eu vou avaliar não são desses diretores, e sim de outros diretores também bastante interessantes e importantes. Então eu meio que selecionei 5 filmes que eu gostaria de comentar nesse programa, uma espécie de top 5 desse cinema americano, norte-americano dos anos 70, um cinema forte, denso, agressivo, que fala de questões políticas também, mas também questões sociais, e que são filmes que se conservam extremamente atuais nos dias de hoje, em 2021. Então vamos a esse top 5, começando com o filme número 1.
Então, o filme número 1 desse Top 5 é A Noite dos Desesperados, que está aqui, esse DVD singelo que foi lançado no Brasil. A Noite dos Desesperados, um clássico absoluto de 1969, um filme que frequentou muito as sessões na TV aberta no Brasil, de cinema. Eu acho que ele passava muito na Band, na Bandeirantes, se não me falha a memória, já desde o final dos anos 70 e durante a década de 80. Não lembro desse filme ter sido exibido propriamente na Globo. Eu acho que ele passou mais na Bandeirantes e depois na TV Manchete, se eu não me engano. Mas A Noite dos Desesperados é um clássico absoluto de 69, então vejam que a gente já está na virada dos anos 70, né, que é quando vai explodir esse cinema mais de denúncia social, né, um tanto apocalíptico, né, e que marcou tanto esse período. Bom, A Noite dos Desesperados é baseado num livro que tanto o título original do filme como o livro tem o curioso título de They Shoot Horses, Don't They? Ou seja, eles matam cavalos, não matam? Foi o único motivo que teve? Eles também não matam cavalos? Com esse estranho título, existia esse livro do escritor Horace McCoy, que foi publicado originalmente em 1935, exatamente no meio da Grande Depressão Americana. E é exatamente esse o período que o livro mostra, e o filme também. Aqui atrás do DVD tem até uma frase, né, da revista Variety. Um sórdido retrato de tempos difíceis, uma alegoria existencialista. Pois é, exatamente. A história diz respeito a um grupo de pessoas desesperadas, né, passando fome literalmente, que resolvem se inscrever num bizarro concurso de dança, né, uma maratona de dança, onde as pessoas têm que ficar trancadas num ginásio, dançando, né, em pares, né, participando de uma maratona de dança sem parar, né, com pequenas pausas de descanso. E os competidores se jogam naquilo, porque eles não têm mais nada a perder, de uma forma assustadora, né, provocando situações sórdidas, bizarras, levando os integrantes à loucura ou até mesmo à morte. Né. Uma maratona de dança que se estende por meses, né, de uma forma desumana, uma coisa completamente insana. Né. A história seria inacreditável se não fosse muito inspirada em coisas que realmente aconteciam na época, na Depressão Americana, nos Estados Unidos. Né. E é interessante perceber também como essa história não está tão distante dos dias de hoje. Né. Agora mesmo, né, nas últimas semanas, a gente viu uma coisa semelhante no famigerado Big Brother Brasil, o BBB, que eu confesso que não assisto, mas sei que teve uma cena parecida, né, uma espécie de concurso de dança com os integrantes num chiqueirinho dançando até cair, ou coisa que o valha. É claro que o BBB não se compara à insanidade desse filme, né, no sentido de aqui realmente a situação chega às últimas consequências. Né. Acredito que o programa, o reality show de que estamos falando, não chega a essas raias da loucura. Mas é interessante lembrar também que houve um episódio do Você Decide, também da Globo, né, há muito tempo atrás, que dramatizava uma situação parecida, né, um episódio do Você Decide que tinha também um concurso de dança nesse mesmo esquema, e inclusive quem interpretava o sórdido mestre de cerimônias nesse programa era o Ricardo Blá. Né? Aqui, quem interpreta o comandante da história é o Jig Young, que acabou ganhando o Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme. Enfim, não sei se alguém lembra desse episódio do Você Decide, vocês lembram? Outra situação do filme que me fez lembrar também os tempos atuais, principalmente envolvendo reality shows como BBB e outros do mesmo naipe, é uma cena no filme em que a Jane Fonda, que é a protagonista do filme, o par dela no concurso é o Michael Sarrazin, né? Esse jovem rapaz aqui belíssimo, que eles fazem um casal que é um dos casais competidores do concurso. A certa altura, num dos intervalos, o tal comandante do espetáculo, Jig Young, faz uma proposta para eles. Fala assim, e se nós inventássemos para a plateia que está assistindo, né, porque o negócio era assistido, o concurso era assistido não televisionado, porque não existia televisão, mas assistido ao vivo, por pessoas que pagavam para entrar e assistir aquela maratona insana. E aí o cara fala pra eles, e se a gente inventasse um romance entre vocês? Vocês podiam se casar, inclusive, durante o concurso, né? Um romance fake, porque isso vai turbinar os interesses das pessoas, as pessoas vão ficar emocionadas, empolgadas. Quer dizer, nem preciso dizer que essa prática de inventar romances, de criar romances fake entre participantes de reality shows ou coisas parecidas, é extremamente comum e atualíssima, né? Não só no reality que a gente citou, como em outros também do mesmo tipo. Então é impressionante como A Noite dos Desesperados, quando a gente assiste um filme feito em 69 e que se passa em 35, tem muito a ver com 2021. Estou cansada de toda esta coisa sórdida. Que coisa? A vida. E não me venha com sermões ensolarados. Eu não ia fazer sermão.
Por que está olhando para mim dessa maneira? Não estava. Bom, e falando do elenco, né, eu comentei da Jane Fonda, né, acabei comentando o nome dela, então realmente o elenco arrasa, é um elenco brilhante, estrelado por Jane Fonda e Michael Sarrazin, um belo ator, morto aos 70 anos em 2011, e que apareceu em filmes maravilhosamente obscuros dos anos 70, o principal deles sendo A Reencarnação de Peter Proud, de 1974. Mas o elenco é maravilhoso. Além da Jane Fonda e do Sarrazin e do Jig Young, temos também os jovens Bruce Dern e Bonnie Bedelia e a Susannah York, que se destaca num papel incrível, fazendo uma atriz decadente que se lança nesse concurso também na tentativa desesperada de encontrar um novo rumo para sua carreira. A Susannah York foi candidata a melhor atriz coadjuvante por esse filme, e eu acho que ela merecia muito esse Oscar. Mas ela perdeu para Goldie Hawn pelo filme Flor de Cactus, a estreia da Goldie no cinema. Eu já fiz um programa aqui o ano passado sobre a carreira da Goldie, comentei esse Oscar, adoro a Goldie, mas, apesar de adorá-la, eu acho que nesse caso do Oscar de 70, relativo aos filmes de 69, a Susannah York merecia mais do que a Goldie Hawn o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Fica aqui esse meu manifesto. I have my personal word he's going to be fine. Someone scream. De qualquer forma, A Noite dos Desesperados foi indicada a 9 Oscars, ganhando apenas um, que é o de coadjuvante para o Jig Young, que eu já comentei. O filme foi dirigido pelo Sidney Pollack, um diretor excelente também, que fez grandes filmes. E é um filme extremamente atual, contundente, que eu recomendo fortemente. Assistam A Noite dos Desesperados e tirem suas conclusões sobre o desespero de 2021. I ain't quitting. Help me. Bem, filme número 2. Um outro filme contundente dessa época, já dos anos 70, é Todos os Homens do Presidente, dirigido pelo diretor Alan J. Pakula, em 1976. O Alan J. Pakula, ele dirigiu muitos filmes parecidos nessa coisa de investigação política, filmes sobre tramas e conspirações políticas e sociais, um diretor interessante que fez obras bastante relevantes nessa época. E talvez a mais famosa seja realmente Todos os Homens do Presidente, que se inspira no caso real, né, que aconteceu da denúncia do famoso escândalo de Watergate nos Estados Unidos, através de várias reportagens que os jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein fizeram para o jornal Washington Post. Né? Eles fizeram essas reportagens denunciando o escândalo de Watergate, depois transformaram isso em livro, e o filme então se inspira no livro dos próprios. Né? No filme eles são interpretados por Dustin Hoffman e Robert Redford, né? Astros de Hollywood no auge naquele momento. Né? E para quem não está ligando o nome à pessoa, o Watergate é o famoso escândalo, né, de corrupção. O Watergate era o nome de um edifício, né, nome de um prédio, onde aconteceram alguns episódios envolvendo corrupção, e através dessas reportagens do jornal, descobriu-se que o presidente dos Estados Unidos naquele momento, Richard Nixon, estava envolvido no escândalo. Então, o momento em que o Watergate começa a explodir é 1972, e aquilo vira uma grande polêmica nos Estados Unidos nos anos de 72 e 73,
e 74. E finalmente, em agosto de 74, o Richard Nixon renunciou à presidência, já que a pressão tornou-se insuportável, né? Então essa história marcou época, tanto na vida real, nos jornais de todo mundo na época, como no filme que adapta o caso. Redford. I'm Bob Woodward of the Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary? I'm not here. Hoffman. Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember... All the President's Men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy. White House. Howard Hunt, please. Agora, é interessante a gente perceber, né, que naquele momento, quando o Nixon foi inevitavelmente associado ao escândalo de Watergate e renunciou ao cargo de presidente da maior potência do mundo, né, o mundo ficou chocado, né, com aquilo. Mal sabiam as pessoas do mundo que décadas depois esse tipo de escândalo tornaria-se até corriqueiro envolvendo presidentes de grandes potências ou de potências não tão grandes assim. É como se os governantes certos governantes de hoje, de certos países em 2021, olhassem para trás, para esse Nixon de quase 50 anos atrás, e dessem risada, né, dizendo amador, né, porque diante das monstruosidades que ocorrem hoje, né, perpetradas por muitos governantes, o Nixon tornou-se até, coitado, um ingênuo, né, quase. Mas enfim, comentários políticos à parte, Todos os Homens do Presidente é um filme bastante interessante, frequentou muito também as sessões da Globo. Eu lembro que o filme passava na Globo nos anos 80. Um minutinho, eu liguei para um advogado que conheço em Miami, disse que 4 dos caras que foram presos eram de Miami, Gonzalez, Martinez, Sturges e... Barker. Barker, e todos 4 estavam envolvidos em atividades da CIA e todos eles... 4? Todos eles. Ah, não, só um admitiu e a CIA não confirmou, eles até negam conhecer McCord. Mas eu também acho óbvio que com tanto dinheiro e equipamento eles não iam fazer isso por conta deles. Talvez alguém os tenha contratado. Não estou interessado no que você acha óbvio. Quero saber o que você sabe. Por que quer interceptar a sede democrática? É interessante a jornada deles tentando encontrar personagens que topem fazer a denúncia, incluindo destaque para o personagem Garganta Profunda, né, um informante secreto, interpretado pelo Hal Holbrook, ator interessante também, que fez 500 mil coisas, morreu no começo desse ano, agora com 90 e poucos anos. E o próprio Garganta Profunda original, o informante verdadeiro, né, que ajudou os jornalistas na época, ele morreu recentemente também, né? Acho que ano passado ou retrasado. Então, Todos os Homens do Presidente, um filme que eu recomendo fortemente, tem tudo a ver com o momento atual e faz a gente refletir bastante sobre os bastidores da política não só americana, como mundial, inclusive brasileira, por que não? Em tempo, todos esses filmes que a gente está falando aqui no Top 5 foram devidamente reconhecidos pelo Oscar, né, nos Estados Unidos. Então, O Noite dos Desesperados, como a gente falou, foi indicado a 9 Oscars e ganhou 1, e Todos os Homens do Presidente foi indicado a 8 Oscars e ganhou 4, com destaque para o Oscar de ator coadjuvante para o Jason Roberts e Oscar de roteiro adaptado para o William Goldman. And the winner is All the President's Men by William Goldman. I had all kinds of cute, humble things to say, and they're all gone. Filme número 3. Da sordidez da política, vamos para a sordidez dos meios de comunicação, vulgo televisão. Já falamos agora há pouco da televisão, quando a gente comentou um pouco os reality shows do momento, mas agora vamos falar dela diretamente. O filme é Rede de Intrigas, Network, dirigido em 1976 pelo experiente diretor Sidney Lumet, um diretor que também fez grandes obras nesse período da nova Hollywood, embora ele não fosse do movimento, porque já era um diretor veterano, mais antigo, né, que vinha da televisão, tinha dirigido muitas coisas na televisão nos anos 50, então é uma geração um pouco mais velha do que a geração de enfants terribles da nova Hollywood. Mas, de qualquer forma, Rede de Intrigas foi um grande filme do Sidney Lumet, com o roteiro do Pad Chayefsky, que por sua vez também era um grande roteirista de televisão, e de cinema também, mas principalmente de televisão, e que já vinha também dos anos 50 e 60. Vamos dar a deportação de Lenin no final das 3. Vai ter impacto bem forte? Eu acho que sim, mas primeiro vamos dar uma pista de Sarah Jane Moore para Mayberry, em São Francisco. O filme que eu vi era do chefe de detetives. Eu acho que eles têm cerca de 10 segundos da própria filmagem. A história toda tem 1:25. E quanto vai dar isso?
Uns 4,50. 4,50. Usamos Squeak From. Vamos fazer isso também. Squeak... Rede de intrigas. Vai usar um mapa para ir em São Francisco? Eu prefiro jornais. Conta a história de um veterano âncora de um telejornal, de uma emissora meio decadente, interpretado pelo Peter Finch, e de repente esse âncora do telejornal recebe a notícia de que ele vai ser demitido, né, que ele vai ser retirado do ar e não vai mais apresentar o programa. Frustrado, deprimido e decadente, o homem toma uma atitude. No programa ao vivo, no telejornal que é transmitido ao vivo, ele anuncia diante das câmeras que vai se suicidar ao vivo, diante dos telespectadores, no dia que ele for apresentar o último telejornal, né? A despedida dele vai ser um suicídio transmitido em rede nacional. Pronto, tá armado o circo, né? A emissora fica desesperada, tira o homem do ar, só que acontece que esse âncora conquista a atenção do público, que fica fascinado com aquela história, né? Os índices de audiência disparam e a emissora então resolve, né, numa jogada oportunista e marqueteira, deixar o doido no ar para ver o que vai acontecer e continuar lucrando com a audiência. Foi há 18 dias e novamente ontem em São Francisco. Apesar das duas tentativas, o Sr. Ford diz que não vai tornar-se prisioneiro da sala oval, um refém dos supostos assassinos. O povo americano é um bom povo. Democratas, independentes. Como é que você consegue ser essas coisas? Sob nenhuma circunstância. Quando terminar o programa, eu quero falar com vocês, tá bem? Tá bem? Está bem. Estragar, deturpar tudo o que é bom na América. Deixa. 2, no ar. Senhoras e senhores, neste momento eu Gostaria de anunciar que estarei me retirando deste programa em 2 semanas, devido a índices baixos. Eu creio que este programa era a única coisa que havia na minha vida. Daqui a 2 semanas. E por isso eu resolvi me matar. Já estava na hora. Eu vou estourar os miolos bem neste programa daqui a 1 semana. 10 segundos para o comercial. Bom, só por esse plot inicial do filme já dá vontade de ver o Rede de Intrigas e ver até onde a história vai parar. E realmente o roteiro vai caminhando por caminhos surpreendentes. O tal âncora se torna quase um messias, né? Se torna uma figura messiânica, adorado pelos telespectadores, vira quase um... com perdão da comparação, vira quase um pastor desses programas atuais que a gente vê na televisão brasileira, principalmente com religiosos fazendo missas por televisão. Então ele vira quase essa figura meio messiânica. Enquanto isso, o filme vai revelando os bastidores sórdidos dessa emissora, com os executivos apenas querendo lucrar com a história. Destaque para Faye Dunaway, que interpreta uma executiva de programação completamente louca, né? Fria e workaholic, a tal ponto que até na hora do sexo ela continua falando dos índices de audiência, né? Para o seu parceiro, no caso o perplexo William Holden. E o filme vai mostrando isso, né? Aliás, a Faye Dunaway ganhou o Oscar, né, de melhor atriz por esse filme, e o Rede de Intrigas foi indicado a 10 Oscars, ganhou 4, sendo roteiro para o Paddy Chayefsky, muito merecidamente, e os outros 3 Oscars que o filme ganhou foram de atuação. Atriz para Faye Dunaway, atriz coadjuvante para Beatrice Straight e ator para o Peter Finch, que tinha morrido, né, antes da cerimônia do Oscar. Então o Peter Finch tornou-se, na época, né, o primeiro ator a receber um Oscar póstumo. Uma façanha que só foi igualada muito tempo depois pelo Heath Ledger, né, que também recebeu um Oscar póstumo de atuação. Do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore! Your head out of the window, open it, and stick your head out and keep yelling and yell, I'm as mad as hell, I'm not going to take this anymore! Just get up from your chairs right now. Go to the window. Where are you going? I want to see if anybody's yelling. Open it and stick your head out and yell and keep yelling. I'm mad as hell! I'm not gonna take this anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! And I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm mad as hell! I'm not gonna take this anymore!
Pois bem, e assim Rede de Intrigas, um filme feito em 1976 sobre a televisão americana daquele momento, tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje, com as televisões de todo mundo hoje, quase 50 anos depois, né? Inclusive com a TV brasileira, né? O filme faz a gente refletir muito sobre essas questões das eternas guerras de audiências e mesmo dos programas de internet, né? Um jogo marqueteiro por atenção e tudo mais. Quer dizer, tudo lembra muito também as manobras dos reality shows e essas coisas que eu já disse. Então é um filme bastante atual, que mostra uma situação limite e como a população reage diante de uma situação como essa. Então é bem interessante. Vale a visita. E por fim, eu diria que o filme foi muito reprisado também na Globo nos anos 70 nos anos 80 e 90, né? Depois ele também deu uma sumida, né? Ele passou mais nessa época, nos áureos tempos dos bons filmes da TV aberta. E vale dizer também que o Sidney Lumet, um ano antes, em 75, já tinha dirigido um filme que também poderia estar nesse top 5, que também é muito contundente, muito representativo do período e também muito atual, que é Um Dia de Cão, protagonizado pelo Al Pacino. Mas aí, num outro programa eu falo sobre esse filme que merece um programa à parte. I'm not putting Howard back on the air. It's not your show anymore, Max. It's mine. I got a feeling I'm being made. You are. Got to warn you, I don't do anything on my first date. We'll see. You've got to change. How many stations does this You've go out got to live get to? mad. 67. You've got to say... I want you to get up right now. Go to your windows, stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Are they yelling in Atlanta, Herb? Are they yelling in Atlanta, Ted? Network by Patty Chayefsky, directed by Sidney Lumet, produced by Howard Gottfried. Television will never be the same. Mais baixaria. Em 1979, o diretor James Bridges realizou o filme Síndrome da China, The China Syndrome, que narra um caso de acidente numa usina nuclear, um tema que era bem típico dos anos 70, né? Essas preocupações ecológicas desde aquele momento, um tema inclusive que voltaria depois em muitos filmes seminais, que a gente vai falar daqui a pouco, mas de qualquer forma em 79 esse filme foi lançado com uma grande polêmica, né? Denunciando um fato que ocorria realmente nos bastidores das usinas nucleares, das famigeradas usinas nucleares. E o filme mostra exatamente isso, um acidente que tenta ser acobertado pelos criminosos executivos da indústria, interessados em continuar com seus interesses mercadológicos, interessados inclusive em realizar várias franquias de usinas nucleares, ignorando os riscos que esses empreendimentos trazem, né, e traziam para a população. Então o filme mostra exatamente isso, até que um dos diretores da indústria, da usina, interpretado pelo Jack Lemmon, resolve botar a boca no trombone e contar tudo para uma repórter de televisão, Jane Fonda, novamente a Jane Fonda, que a gente já falou hoje aqui do Noite dos Desesperados. Então, a sempre militante e politizada Jane Fonda participando desse filme no papel de uma repórter de TV que quer denunciar o escândalo da usina, ajudada pelo seu cameraman, o Michael Douglas, que também faz um trabalho bastante interessante nesse filme. Kimberly has the power to tell us, but no one will let her. It's my story, it's my exclusive, I want to do it. Goodell has the facts, but no one will believe him. No accident. Adams has the courage, but no one will listen to him. Accident is the right word. The China Syndrome. Today, only a handful of people know what it means, and they're scared. On March 16th, at selected theaters, you will know The China Syndrome. From Columbia Pictures, rated PG. Então o filme mostra a luta desse trio para revelar a verdade para as câmeras de televisão e a resistência disso por parte dos vilões da história, os criminosos dirigentes da usina e seus agregados. Então, Está Armada a Polêmica é um filme forte, um filme também bastante pesado, que revela os bastidores podres, né, que acontecem nesse tipo de negociata. Um filme também que passou muito na televisão aberta, né, nos anos 80 e 90. Se eu não me engano foi exibido também na Band, mas depois frequentou muitas sessões da extinta TV Manchete. Foi lançado em vídeo no Brasil em 1988 pela Alcatel Video, que era a marca que lançava, a distribuidora que lançava em vídeo os filmes da Columbia Pictures, né, que é o caso do Síndrome da China. Então um filme marcante que vale a pena ser redescoberto. Nós estamos 70 da força total. O fluxo da reciclagem é 80 normal. Operação normal. Muito bem, leve a 93% com a reciclagem. Certo. Sim? Grupo 1. O que é que você está fazendo, Jack? Agora afasta isso daí. Que ideia é essa, Jack? Vamos, pra fora. Saiam todos.
Você também. Saia! Você não pode fazer isso, Jack. Já estou fazendo. Essa temática da questão dos acidentes em usinas nucleares, né, de vazamentos nucleares, etc. e tal, voltaria em muitos filmes importantes dos anos seguintes. Por exemplo, Silkwood, O Retrato de uma Coragem, filme de 1983 do diretor Mike Nichols, estrelado pela Meryl Streep, que interpreta a Karen Silkwood, uma personagem real, que realmente aconteceu, que morreu no começo dos anos 70. E o filme mostra a luta da Karen Silkwood para denunciar exatamente um problema de acidente numa usina que ela trabalha. E como ela terminou sendo, tudo indica aqui, assassinada pelos interessados em que ela não divulgasse o problema. No filme, a Meryl Streep tem como parceiros de cena o Kurt Russell, que interpreta seu namorado, e a melhor amiga lésbica, interpretada pela Cher. Um grande filme também, Silkwood. Depois tivemos, por exemplo, o telefilme The Day After, O Dia Seguinte, de 1983. Um filme que apavorou crianças como eu ao ser exibido no Supercine da Globo, acho que em 86, né? Um filme que assustou muita gente na época e que continua, infelizmente, atual. E ainda, muito tempo depois, Erin Brockovich, né? Um filme que deu o Oscar a Julia Roberts no papel título, uma advogada que também expõe a público, né, um caso de problema de usina nuclear. No Brasil tivemos também um representante, que é o filme Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, realizado em 1990, e que narra o grotesco caso de contaminação nuclear que aconteceu no Brasil em 1987. Então, o Síndrome da China foi um dos primeiros, se não o primeiro filme americano a botar o dedo nessa ferida da usina nuclear. O filme foi indicado a vários Oscars, 4 Oscars para ser mais exato, incluindo melhor atriz para Jane Fonda e melhor ator para Jack Lemmon, mas não ganhou nenhum. It's 12:40 in Los Angeles. Temperature is 68 degrees at the Civic Center. Here's a new one on the charts for the first time this week. Já que a gente está falando de Jack Lemmon, vamos para o próximo filme, o filme número 5 desse nosso Top 5 de filmes contundentes e atualíssimos. Vamos falar de Missing, de 1982, aí já avançamos para a década de 80. Missing, filme que no Brasil recebeu o estranho subtítulo duplo de Desaparecido, um grande mistério. Quem não se lembra da famosa dublagem do filme da BKS, quando o filme foi exibido na Rede Globo em 1988, no Festival Primavera, né? Aparecia o título Missing e a voz dizia: Desaparecido, um grande mistério. Desaparecido, um grande mistério. Bem, o filme Missing foi dirigido pelo grande cineasta grego Costa Gravas, né? Um cineasta consagrado, especializado em filmes de denúncia sobre situações políticas totalitárias, né? Ele se consagrou em 1969 com o filme Z, depois em 75 com Sessão Especial de Justiça e, nessa uma espécie de trilogia, o Missing em 82. O Costa Gravas, inclusive, ganhou o Oscar pelo Missing, Oscar de melhor roteiro, dividido com o roteiro adaptado, dividido com Donald Stewart. O filme foi indicado também a melhor filme, ator para Jack Lemmon e atriz para a maravilhosa Sissy Spacek. No filme, a Sissy Spacek interpreta uma garota norte-americana que está passando um tempo no Chile em companhia do seu marido, um rapaz também norte-americano. Os dois são envolvidos em atividades sociais e, por conta disso, acabam se colocando em risco, pois, na verdade, o Chile está no pior momento, né, um dos piores momentos de sua história, que é o ano de 73, quando o horrendo
Pinochet acabou de dar um golpe militar, tirando do poder o então presidente da República, o Salvador Allende, provocando a morte desse, inclusive, e mergulhando o Chile numa ditadura sangrenta e medonha, né? Uma ditadura que, inclusive, segundo consta, foi ainda mais brutal do que a brasileira, se é que isso é possível. Então aí começa a história desse casal, né? No começo do filme, a personagem da Sissy Spacek que está lá no Chile com o seu marido, até que ele some, né? Desaparece, provavelmente sequestrado pelos militares. Então começa a luta dela para encontrar o marido. Para ajudá-la, desembarca no Chile o pai do rapaz, portanto sogro da moça, interpretado pelo Jack Lemmon. Um sujeito norte-americano conservador, quase direitista, né? E bastante ingênuo, né? Que não imagina que ele, vivendo numa realidade, digamos, cômoda nos Estados Unidos, não imagina que em lugares como o Chile estejam acontecendo as barbaridades que estão. E então a dupla passa a perseguir os dirigentes, inclusive o consulado americano no Chile, na tentativa desesperada de encontrar o desaparecido, vivo ou morto. Squad. I don't want to hear any of your anti-establishment paranoia. Why don't you just go home? I'll find my husband by myself. Where is he? He's in the north. He should be out of the country sometime next week. There's another theory, that your son was picked up by leftists, posing as soldiers. There are even people who think it may have been his idea to make it look like they're arresting Americans. They are arresting Americans. What stupid thing did Charles do? He was a bit of a snoop. Your son's a pretty popular guy around here. Poked his nose around in a lot of dangerous places. E não preciso nem dizer muito porque que Missing tem a ver com o Brasil e com o momento que a gente vive, né? O Chile mergulhou nessa ditadura militar a partir de 1973. O Pinochet ficou no poder até 1990, totalizando 17 anos, né? Enquanto isso, no Brasil, a nossa ditadura durou 21 anos, né? Começando em março de 64 e terminando no começo de 85. Na verdade, não foi só no Chile e no Brasil, né? Todo esse período, né, basicamente dos anos 60, 70 e meados de 80, foi muito marcado por essa onda, né, quase uma epidemia de ditaduras que assolaram os países latino-americanos. Até hoje muito se discute sobre de onde veio tanto impulso, por que aconteceu essa onda, essa moda de ditaduras nos países latino-americanos e qual seria a real participação dos Estados Unidos em tudo isso, né? Enfim, perguntas para as quais ainda não temos todas as respostas. Mas, de qualquer forma, ao assistir Missing, que eu revi recentemente, a gente vê como ele tem a ver com o Brasil de hoje. A gente vive tenso, né, com a possibilidade de um novo golpe militar. E ainda por cima, há uma expressão muito comum, né, que no filme eles falam, que é o toque de recolher. Né, porque quando a ditadura se instala no Chile, naquele momento, o país fica completamente em um caos, né, com o toque de recolher. As pessoas têm que entrar em suas casas até 8 horas da noite. E a gente está vivendo isso também hoje com o toque de recolher em função da pandemia, né? Então tá tudo ali, né? Um filme interessante, forte, pesado, muito triste, mas que é importante a gente rever agora para refletir sobre o momento que a gente vive. É o toque de recolher, vamos entrar. Então é isso, minha gente. Esse foi o Top 5 do programa de hoje. O programa de hoje foi um pouco triste, né? Pesado, melancólico. Afinal, estamos falando de filmes que jogam na nossa cara, né? Uma realidade difícil de engolir, né? Mas o cinema também é isso, né? O cinema é entretenimento, mas ele também pode e deve, muitas vezes, ser formado por reflexões que levem a gente a pensar em tudo isso, né? O cinema também é isso, né? É colocar o dedo na ferida.
Não por acaso, um dos últimos sucessos do cinema norte-americano antes da pandemia foi o Coringa, do diretor Todd Phillips, que tem muito a ver com esses filmes que a gente falou, tem muito a ver com a nova Hollywood, né? Com Taxi Driver e outros filmes semelhantes, que até a gente podia também ter colocado Taxi Driver aqui nesse programa hoje. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente parar para ver esses filmes e perceber como o cinema pode ser preciso, né? Nessas análises e nessas denúncias, né? Infelizmente, às vezes, quando a gente vê tais filmes, fica uma sensação de um aperto no peito, né? Porque, de certa forma, esses filmes ameaçam a nossa esperança de que um dia o mundo vai ser um lugar melhor. Mas, apesar de tudo, a gente continua acreditando, né? Então, vamos lá. Esse foi o programa de hoje. Assistam esses filmes, vejam ou revejam, tiram suas conclusões e voltaremos no programa da semana que vem com mais Naftaluf. Inscrevam-se no canal, deixem críticas, comentários, sugestões. E até a próxima.